Se você tem mais de 50 anos e está preocupado com sua memória, esse vídeo é para você. Pessoal, meu nome é Daniela, eu sou médica geriatra em São Paulo e hoje eu vou contar um pouco para vocês do que seria a memória, quais são os tipos de esquecimento considerados tranquilos, considerados até normais da idade e quais são os tipos de esquecimento preocupantes, os esquecimentos que realmente podem significar algo e precisam de investigação. Bom, vamos falar primeiro então sobre a memória, né? O que é a memória? A memória, gente, é uma função cerebral que é a nossa capacidade de armazenar, adquirir, processar informações do mundo, né? Então é a nossa forma de adquirir conhecimento. É importante a gente entender quais são os tipos de memória para a gente entender que tipo de esquecimento pode ser um problema. Então vamos lá. A memória de curto prazo é a memória responsável por adquirir informações e usá-las e esquecê-las rapidamente. Por exemplo, se eu estou ali, vi um cartaz no qual eu quero decorar o número de telefone para poder ligar mais tarde. Eu olho esse número, fico repetindo na minha cabeça, decoro, até que eu consiga um papel e uma caneta para anotar, ou que eu tenha o meu celular e consiga salvar o número. Logo depois que eu salvo o número ou anoto, imediatamente esqueço. Então essa é uma memória de curto prazo, ela não fica sedimentada. Aí a gente tem a memória de trabalho, que é um pouquinho mais elaborada. A memória de trabalho é quando a gente usa uma informação que talvez não vai ser retida, mas a gente trabalha com ela de forma um pouco mais complexa no nosso cérebro. Então, quando a gente vai fazer um cálculo, por exemplo, né, uma multiplicação assim um pouquinho mais difícil de cabeça, tipo 52 vezes 16. Na hora de fazer essa continha, você trabalha um pouco com os números, fica com eles ali na memória e depois que você tem o resultado, você também pode até esquecer os números da multiplicação. Essa é a memória de trabalho. E aí a gente tem a memória de longo prazo, as memórias de longo prazo. As memórias de longo prazo, elas estão muito associadas à nossa autobiografia, ou seja, aos fatos de nossa vida, às suas memórias de infância, suas memórias de escola, suas memórias de família, né? Tudo o que compõe o que você é, a memória biográfica. Temos também as memórias relacionadas a fatos, ao conhecimento do mundo. Por exemplo, você sabe quem são os Beatles, você sabe que o Brasil é um país da América do Sul, todos esses conhecimentos assim, adquiridos também ao longo da vida e que são fatos. E a gente tem a memória de longo prazo associada a habilidades motoras. Então, é aquele clichê, quem aprendeu a andar de bicicleta nunca mais esquece. É mais ou menos isso, né? Então, andar de bicicleta, aprender a dirigir, aprender a cozinhar, tudo que envolve seguir processos, né? Seguir uma ordem e executar ali de forma motora, né? Isso que você aprendeu. Isso também é um tipo de memória e também uma memória de longo prazo, difícil de esquecer. Então, vamos falar nas mudanças normais, nas mudanças esperadas diante de um envelhecimento saudável, de um envelhecimento cerebral normal. O que é normal de acontecer? Bom, existe uma queda na velocidade de processamento, especialmente quando a gente está falando em aprender coisas novas. Então, pessoas mais velhas, a partir de 50, 60 anos, vão demorar um pouco mais para aprender a mesma coisa que um adolescente aprende em 2 minutos. Então, a pessoa mais velha vai precisar repetir mais vezes, tentar mais vezes, testar mais vezes, até que ela aprenda de fato e consiga executar também de forma simples e até com a mesma velocidade do adolescente. Mas ela vai precisar de um pouco mais de treino, isso é normal. Outra coisa que acontece com o envelhecimento é com relação à atenção, tá? Pessoas mais velhas, elas podem ter a atenção um pouco mais dividida. Às vezes elas não conseguem assistir um filme inteiro de uma vez, ou ficar ali lendo uma revista que sempre leram por várias horas seguidas. Elas precisam de algumas pausas, descansar um pouco, porque fica um pouco cansativo ficar na mesma tarefa ali com a atenção concentrada por muito tempo. Isso pode ser considerado também normal. Outra mudança considerada normal no envelhecimento é a dificuldade de fazer várias tarefas ao mesmo tempo.
Então, sabe aquela mãe que tá com o bebê no colo, falando no telefone, ao mesmo tempo mexendo ali uma comida na panela? Isso, em algumas fases da nossa vida, é normal. A gente faz várias coisas ao mesmo tempo, parece que a gente pensa em várias coisas ao mesmo tempo. A partir de certa idade, fica um pouco mais difícil fazer. Então, a pessoa, a partir dos 60, 70 anos, ela vai sim precisar focar e realizar uma tarefa de cada vez. E não é por isso que ela está ficando com uma demência ou com algum problema. É uma questão normal do cérebro. E agora, especificamente sobre a memória, pessoal, eu recebo muito essa dúvida no consultório, as pessoas têm muito medo, ficam muito desesperadas quando acontece. Mas é relativamente normal ter algumas falhas na memória curta, na memória de curto prazo. Então, pode ser normal você esquecer o nome de uma pessoa que você acabou de conhecer, né? Então, essa pessoa te foi apresentada, você vai conviver com ela ali naquele evento, depois não vai vê-la mais. Você vai ter dificuldade de gravar o nome dela. Ou então, você vai esquecer as suas chaves, onde colocou as chaves com uma maior frequência, tá? Onde colocou os seus óculos de leitura. Então, esse tipo de esquecimento pode ser considerado normal da idade, se não está causando grandes problemas, se não está causando grandes constrangimentos, tá bom? E aí, gente, a idade, ela não traz só perdas, tá? A memória de longo prazo, ela tende a se manter estável ou até se beneficiar com o passar dos anos, tá? Ou até melhorar. Porque a memória de longo prazo, ela está relacionada ao conhecimento que a gente adquire ao longo da vida. Então, pessoas mais velhas, elas tiveram acesso, né, se tudo deu certo, a mais conhecimento, a mais informações. Então, são pessoas que sabem muito sobre vários assuntos e podem conversar sobre vários assuntos que elas têm domínio, né? Então, essa memória de longo prazo relacionada a adquirir informações e conhecimento, ela tende só a crescer ao longo da vida, se for um cérebro sadio, uma pessoa que se cuida. E também a gente não pode esquecer que todas as experiências ao longo da vida, né, tudo que a gente vai vivendo, todas as experiências adquiridas, elas também aumentam a nossa memória e a nossa capacidade de lidar com situações complexas. Então, pessoas mais velhas adquirem isso que a gente chama de sabedoria. Por isso, elas são ótimas em dar conselhos, são pessoas que lidam bem com as nuances e as complexidades das situações da vida, porque elas já passaram por muita coisa. Agora, a parte que mais interessa. A gente vai falar sobre o que não é normal, tá? Então, se isso está acontecendo com você, ou se está acontecendo com alguém da sua família, preste muita atenção e tome muito cuidado. Bom, o que não é esperado do envelhecimento? Esquecer datas importantes, datas comemorativas. Por exemplo, uma mãe que começa a esquecer as datas de aniversário dos filhos, ou então o seu aniversário de casamento, enfim, datas marcantes, importantes, que aquela pessoa em específico nunca esqueceria. Se isso começou a acontecer, chama a atenção e precisa ser investigado. Outra coisa que não é normal, não conseguir aprender coisas novas. Eu acabei de falar que pessoas mais velhas podem ter um pouco de dificuldade, na verdade, demorar um pouco mais para aprender coisas novas. Mas elas aprendem, elas conseguem aprender, elas encontram mecanismos, nem que elas precisem ter um caderninho, ficar ali anotando passo a passo, elas conseguem. Então, se é uma pessoa que não está conseguindo aprender, por exemplo, se seu filho te levou para um local diferente, sei lá, uma clínica de pilates ou de fisioterapia, já te levou várias vezes, já fez o caminho contigo várias vezes, na hora que você tentou ir sozinho, você não conseguiu chegar, ficou perdido, ficou confuso, cuidado. Pode ser que você não consiga, realmente não esteja conseguindo aprender aquele caminho. E claro, eu estou considerando que você prestou atenção no trajeto das outras vezes, tá? Você tentou aprender e não conseguiu. Gente, outra coisa que não é normal seria desaprender. Então não é normal não conseguir aprender e também não é normal desaprender o que já sabia. Exemplos disso: dificuldade de encontrar nomes de objetos que você já conhece, que são do seu dia a dia. Por exemplo, eu tenho aqui uma caneta. Se eu estou ficando com um problema de linguagem, né, de memória relacionada à linguagem, eu não vou conseguir falar caneta, mesmo que eu use a caneta todo dia. Então eu vou substituir
o nome caneta por aquela, ela, isso. Então, em vez de falar, pega aquela caneta para mim, por favor, ou pegue a caneta para mim, por favor, eu vou dizer, pega aquela, traz ela para mim, sem conseguir dizer caneta, tá? A palavra caneta não sai. Outra forma de se comunicar sem se lembrar o nome da caneta seria falar o que a caneta faz. Então, se eu não lembro caneta, eu vou dizer, pegue para mim aquela de escrever, pegue para mim aquela coisa que sai tinta, aquela coisa que escreve. Então, a pessoa começa a substituir o nome do objeto por coisa, aquilo, ela, ou pela descrição do que o objeto faz, tá? Isso, se começa a acontecer de forma repetida, é um sinal muito importante de alerta. Outra coisa que não pode acontecer no envelhecimento é você ter dificuldade de realizar uma tarefa que você sempre fez bem. Por exemplo, pessoas que ainda trabalham, né? Um professor que começa a esquecer o que ele sempre ensinou, ele começa a ensinar errado ou ter dificuldade de ensinar. Ou, por exemplo, um mecânico que sempre consertou bem aquela parte do carro, ele começa a ter dificuldade de entregar aquele serviço, o cliente fica insatisfeito, o carro volta estragado de novo. Então, essa pessoa não está conseguindo executar o que ela sempre fez. Isso chama muito a atenção. E esse desaprender a gente consegue encontrar dentro de casa, em situações do dia a dia também. Por exemplo, toda a família tem aquela pessoa que cozinha muito bem, que faz pratos maravilhosos, que gosta de receber e de alimentar todo mundo. E aí essa pessoa começa a errar as receitas que sempre fez bem, que sempre fez de cabeça. Isso é muito estranho, gente. Uma carne que começa a vir salgada demais, um doce que não chega no ponto. Ou então ela às vezes não consegue terminar uma receita porque ela fica confusa com a ordem dos ingredientes, com o processo todo, tá? Então isso chama muito a atenção. Chama a atenção também uma pessoa que dirige, que sempre dirigiu, que também era o motorista da família, que começa a aparecer com o carro arranhado ou batido, começa a se envolver em acidentes de trânsito, receber multas. E é uma pessoa que sempre dirigiu bem, considerando que sempre dirigiu bem. Isso é muito estranho e também merece ser investigado, tá? Não é normal, após os 60, 70 anos, começar a bater o carro e se envolver em acidentes, tá? Isso é até perigoso. E aí, gente, outro tipo de esquecimento que aparece às vezes um pouco escondido é a confabulação. O que é a confabulação? É inventar detalhes de uma história que você não se lembra por completo. E você faz isso sem o intuito de enganar. Você faz isso porque seu cérebro não consegue ter todas as informações, ele esqueceu uma parte. Então vamos supor que você está com seus pais, com um álbum de fotografia, e você está mostrando ali para eles as fotografias de uma viagem que vocês fizeram juntos, uma viagem marcante, que foi muito gostosa, que eles aproveitaram, que eles se lembram. E aí vocês vão comentando um passeio de barco, enfim, as coisas que aconteceram na viagem. E aí, de repente, você fala assim, tá vendo, mãe? Já tá na hora da gente repetir isso, já tá na hora da gente ir de novo. E aí sua mãe fala, não, meu filho, mas a gente foi ano passado, tá recente essa viagem. E quando, na verdade, a viagem aconteceu há 10 a 15 anos atrás. Então, isso é um exemplo de que a pessoa ela perdeu ali a informação do tempo. Como ela não sabia, ela acabou criando a data para essa viagem, uma data que não é de verdade, mas foi a que o cérebro dela conseguiu criar para dar sentido àquela história, dar sentido àquele fato. Tá? Existem vários exemplos de confabulação e às vezes eles aparecem assim de forma sutil dentro de fatos, dentro de eventos, situações que deveriam ser muito bem lembradas, mas começam a ser esquecidas. Gente, além de tudo isso que eu falei, tem uma coisa muito importante, tá? Independente do tipo de esquecimento, independente do que está acontecendo, se é um esquecimento que está causando impacto na sua vida, que está causando perda da qualidade de vida, que está te prejudicando em algum aspecto, independentemente dele parecer benigno ou dele parecer problemático, isso precisa de investigação, tá? Não ignorem,
Não menosprezem essas falhas de memória, tá? Se você está se sentindo incomodado, se isso está te prejudicando, está te afetando em alguma esfera de sua vida, procure ajuda. Eu acho que essa é a informação mais importante de todo esse vídeo. Então, se vocês gostaram, dê like no vídeo, se inscrevam aqui no canal. E o mais importante, se isso está acontecendo com você, não deixe de buscar ajuda, não deixe de buscar atendimento, faça exames, procure um especialista, tá bom? Nessa parte de memória, de esquecimentos, e se cuide. A memória é algo muito precioso e a gente tem que cuidar para que ela dure toda a nossa vida. Grande abraço e até o próximo vídeo.